O Corinthians deseja ser o Flamengo? Que história é essa aí que o Corinthians quer ser o Flamengo? Rapaz, que declaração horrorosa do presidente aí do Corinthians, do Conselho do Corinthians, cara. Que declaração, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu não pude me segurar, cara, eu não me aguentei, eu falei, não, vou ter que falar sobre isso porque é algo horroroso, uma declaração horrorosa que a Fiel tá revoltada aí, o torcedor corintiano tá revoltado com essa declaração desse presidente do Conselho do Corinthians. Ô equipe, hein? Ô turminha. Vamos pra vinheta e na sequência nós vamos debater sobre isso aí juntos aqui no nosso canal. Bora pra vinheta. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Sejam bem-vindos ao canal De Primeira Timão, que é um canal voltado a notícias, curiosidades do nosso poderoso Timão. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos aí falar a respeito de uma polêmica que saiu na mídia a respeito do presidente do Conselho do Corinthians, que veio a público dar uma declaração um pouco estranha. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então, se você aí é corintiano de corpo, alma, se você torce mesmo pelo Timão, preste atenção nesse vídeo que nós vamos falar sobre algo que realmente está deixando muita gente revoltada aí sobre o presidente do Corinthians, do Conselho do Corinthians. Vamos para a matéria aqui da UOL Sports, né? A UOL Sports, que pegou o conteúdo do Estadão em São Paulo, né, cara? Vamos lá. A gente quer ser um Flamengo, afirma o presidente do Conselho do Corinthians. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, afirmou que o clube tem que espelhar no Flamengo para renascer das cinzas. Então aqui ele já esclareceu uma polêmica que estava todo mundo revoltado. Você vê como que você tem que entender o texto e o contexto de uma coisa. Não adianta nada você pegar um texto e você achar que aquele texto é aquilo que significa. Que pelo título da matéria, muita gente nem leu o contexto e já saiu criticando aí o presidente do Conselho, inclusive gente do próprio Conselho do Corinthians ali, da diretoria do Corinthians, se revoltou com essas declarações aí. Mas o que o Romeu Tuma Júnior, afinal de contas, quis dizer sobre isso? Sobre o renascer da cinza do Flamengo, porque o Flamengo tinha dívidas grandes, né? Tinha muitas dívidas, conseguiu resolver essas situações de dívidas e hoje é um time que realmente lucra muito. O time do Flamengo tem suas dívidas também, mas claro que não chega nem perto das dívidas do Corinthians. Então mais ou menos foi isso que ele quis dizer aqui, ó, em referência à volta por cima dada pelos rubro-negros na última década e a crise sem precedentes vivida pelos corintianos. A declaração foi dada durante a entrevista coletiva realizada hoje, no caso ontem, né? Essa entrevista foi feita ontem pelo presidente do Conselho. Tuma convocou a entrevista no Teatro do Parque São Jorge para prestar esclarecimentos sobre investigações internas, desde a suspeita de uso indevido de cartões corporativos pelos ex-presidentes André Sanches e Duílio Monteiro Alves, até o processo de impeachment do Augusto Melo. Rapaz do céu, então ali foi feita essa reunião, né, com a galera da diretoria do Corinthians para eles poderem abrir investigações sobre os cartões corporativos e no meio dessa reunião foi falado, então, foi dito essa fala do presidente aí, do presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, a respeito aí do Flamengo, né, cara? Botou o Flamengo na jogada aí. Ao ser questionado se já tinha em mente uma data para marcar novas eleições, caso a destituição de Melo seja aprovada em Assembleia de Sócios no dia 9 de agosto, né, desse mês, defendeu que o assunto precisa ser superado o quanto antes e fez essa analogia com o Flamengo. Bom, a analogia, né, voltando a falar, né, sobre isso, ela foi feita no sentido financeiro do Flamengo, que o Flamengo hoje a gente sabe que financeiramente está muito bem.
Então não foi do time do Flamengo. E muita gente já fez aí umas fake news aí dizendo que o cara tava falando a respeito de o Corinthians quer ser um Flamengo. Cara, não existe como o Corinthians ser o Flamengo. E nem o Flamengo ser o Corinthians. O Corinthians é Corinthians, cara. O Corinthians não terceiriza a sua torcida, né? Diferente aí do Flamengo. Não fique bravo, flamenguista. Mas realmente é isso que acontece muitas vezes. Vamos continuar aqui com a matéria. Vou marcar quando chegar que devo, o mais rápido possível. O Corinthians precisa virar essa página para renascer das cinzas. Precisa funcionar, sabe por quê? Eu quero voar como águia. Águia voa como águia. A gente quer ser um Flamengo e vamos ser, afirmou. No sentido financeiro, meu amigo. Então explique, é isso daí, né? Muita gente tirou esse pedacinho da fala do Romeu Tuma Júnior e politizou tudo, já gerou uma polêmica, né, cara? Tudo que envolve o Corinthians já querem fazer polêmica, é inacreditável, né, cara? Durante a coletiva, Tuma Júnior também defendeu a reforma do Estatuto do Corinthians, pauta reivindicada por torcedores organizados e comuns durante o protesto realizado na semana passada no Parque São Jorge. Então foram faladas várias coisas e diante dessas falas ele citou o Flamengo aí, o que tem muita gente aí, cara, que só pega o pedacinho do trecho do cara e já vai julgando, já vai falando em cima do cara, né? No sentido financeiro eu concordo totalmente com o Tuma Júnior aí, cara, que o Corinthians pode sim ser um Flamengo e até melhor que o Flamengo. Na minha opinião é melhor que o Flamengo ainda, financeiramente. Se não fosse essas ratazanas tá no Corinthians, né, cara? Muita ratazana. Temos outros assuntos urgentes. Reforma do Estatuto é a minha prioridade número 1. Eu venho lutando há muitos anos por isso, desde quando eu era um simples conselheiro. Infelizmente não foi possível. Recebemos propostas de pessoas que amam o Corinthians e querem a mudança do Estatuto, disse o conselheiro, né? Vamos tratar direto do voto do torcedor, algo que sempre foi debatido pela imprensa, mas nunca for adequado dentro do clube e o Conselho Deliberativo. Vamos tratar a relação do clube e a torcida organizada. Pelo empenho de quem está envolvido, já era para ter sido concretizado desde o ano passado, mas questões políticas se sobressaíram e ela não foi concretizada. Tivemos uma etapa para a reforma, eles foram cumpridos, mas não foram terminadas, completou. Então aqui o Romeu Tuma Júnior explicando algumas coisas que ele pretende fazer ainda nessa sua gestão como presidente deliberativo do conselho, né? Uma coisa importante que é esse estatuto, que tá tudo errado, né, cara? Onde os ratões aí, os que se encostaram no Corinthians, no poder, né? E muitos deles aí afundaram o Corinthians mesmo, né? Como a gente sabe muito bem, segundo aí a mídia tem falado aí no seu dia a dia. Então, cara, a polêmica não tem nada a ver, cara. Foi pegado um texto apenas, uma fala do Romeu aqui, Tuma Júnior. Não tô defendendo ele, não. Eu acho que ele foi um pouco infeliz nessa fala, tá? Ele como corintiano e como representante do Conselho Deliberativo, presidente, eu acho que ele exagerou um pouco, sim. Por isso que gerou essa polêmica, né? Por isso que tem essa polêmica. Mas como assim, cara, igual o Flamengo? Nunca vamos ser igual ao Flamengo. Pelo contrário, podemos ser maiores que o Flamengo ainda, cara. Logicamente que sim. Se o Corinthians... Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Se o Corinthians resolve a questão financeira, que é o que impede o Corinthians hoje de ser até maior que o Flamengo, tá? Se não fosse a questão financeira, essa dívida horrorosa que o Corinthians, esses ratos passaram aí o Augusto Melo ainda quer voltar, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Respeita a história do Corinthians, respeita o Corinthians, cara. Pelo amor de Deus, só fez nhaca, cagada na sua gestão e quer voltar agora, né, cara? Então, se não fosse esses caras, o Corinthians era pra ser time estilo da Europa, assim, cara. Estilo grande mesmo, cara. Ia ser um time muito grande. Tanto é que tem muitos jogadores aí de times grandes que conhecem o Corinthians e são corintianos, né? A gente pode citar aí um deles, o português lá, o Canelo, né? Que jogou no Manchester City. Cara, lateral direito. Que hoje tá jogando no futebol árabe. O cara é corintiano, né? Corintiano. Temos vários jogadores aí que jogam na Europa, que hoje são corintianos ainda, né? O Martinelli é um deles, que tá no Arsenal, né? O Gamalhão, o Gabriel, como é que é? Gabriel, né? Magalhães, que é um zagueirão, que também é corintiano, apaixonado, e tanto é que quando ele tá de férias
e tem jogo do Corinthians, ele vem na Neoquímica Arena assistir o Corinthians. Então o Corinthians era para ser um time desse status, entendeu? Não igual o Flamengo, que ele falou aqui. Eu acho que ele foi um pouco infeliz, sim, também. Concordo com as críticas das pessoas, porém, cara, não pegue um pedacinho da fala do cara e faça um carnaval, uma tempestade num copo d'água, e é o que muitos jornalistas, infelizmente, hoje, cara, têm feito, né? Se você pegar as notícias do Corinthians, eles querem usar muito o Corinthians para poder politizar o negócio, para poder gerar polêmicas, né? E automaticamente, com essas polêmicas, querer visualização. Então, deixe aqui a sua opinião, seu comentário, ela é a mais importante. Se você concorda com o Romeu Tuma Júnior, coloque o seu comentário. Se você discorda, coloque o seu comentário. A sua opinião, ela é a mais importante. A minha opinião, cara, não tem tanta importância quanto a tua opinião. Você pode discordar de mim também. Eu acho que ele exagerou um pouco na fala, exagerou, porém tem um pouco de razão também, porque ele falou no sentido financeiro. Só que eu acredito que o Corinthians pode ser muito maior financeiramente do que ele falou ali, né? Eu acho isso, mas você tem que colocar o seu comentário, porque a sua opinião é mais importante que a minha. Obrigado a todos que nos assistiram até o final desse vídeo. Hoje o vídeo foi um pouco mais reagindo aí a essa matéria da UOL, né, que veio aqui no na internet, né? E nós temos aqui que dar o crédito para a UOL, né, que pegou o conteúdo do Estadão ali. A matéria saiu ontem, né? Hoje, dia 2 de agosto, a matéria saiu ontem, já está em todos os outros portais também, tá todo mundo comentando sobre isso. E é isso, cara, o Corinthians tem que pensar grande, tem que pensar muito maior do que o Flamengo até, né? Na minha opinião, o pensamento do Corinthians tem que ser mais do que o Flamengo. Então, assim, foi um pouco infeliz, mas também tem uma pitada de verdade no que ele disse, porque ele falou no sentido financeiro. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se você não é inscrito, eu repito falar, se inscreve, ative o sininho, dá um joinha para ajudar o YouTube a divulgar mais os nossos conteúdos. Aqui é só Corinthians, é notícia do Corinthians, curiosidade do Corinthians, reações sobre a equipe corintiana. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, fiel torcedor. Vai, Corinthians!